Olá, pessoal. Então, continuando nossos estudos sobre o reino das plantas, hoje nós vamos ver sobre o último grupo de plantas a surgir no ambiente terrestre, que são o grupo das angiospermas, tá? Então, só vou compartilhar aqui com vocês. Então, as angiospermas, elas são caracterizadas por serem plantas que possuem frutos, né? Além disso, elas vão possuir a flor, vão possuir também a semente e todas as outras estruturas que os outros grupos vegetais já apresentavam antes, como nós vamos ver. Mas a principal característica desse grupo das angiospermas é possuir flor e fruto, tá? Então, todas as plantas que possuem flor, elas são angiospermas. Elas vão pertencer para esse grupo. Então, quais são as principais características desse grupo das angiospermas, né? Então, assim como os outros que a gente viu, né, as pteridófitas, as gimnospermas, as angiospermas, elas também são vasculares, né? Então, elas possuem vasos condutores de seiva, o que faz com que elas possam ter um tamanho mais maior do que as plantas que não têm vasos condutores, como era o caso das briófitas. Elas vão possuir raiz, caule, folhas, e aí a novidade evolutiva aqui são as flores e os frutos, né? Sementes, a gente viu que as gimnospermas, elas tinham sementes já, porém eram sementes nuas, elas não tinham frutos, e também elas não tinham flor. As gimnospermas, elas têm os estróbilos, né? A estrutura flor, como a gente conhece, ela vai surgir aqui no grupo das angiospermas, tá? Então, ó, elas também não necessitam da água para que ocorra a fecundação. Por que também? Porque as gimnospermas, que são os pinheiros, as araucárias, também não vão precisar. Lembra que a gente viu que lá nas gimnospermas surgiu o grão de pólen, né? E aí, essa característica, ela ocorre também aqui nas angiospermas. O grão de pólen, ele continua, tá? Então, aqui ainda, a fecundação, ela vai se dar através do grão de pólen, tá? Suas flores vão produzir, então, o néctar, que é uma solução açucarada, que vai atrair animais, como as abelhas, borboletas, formigas, pássaros, morcegos e outros, que acabam polinizando, né? Então, a gente viu que a estratégia de polinização das gimnospermas era pelo vento, né? Então, quem dispersava o pólen das gimnospermas, que é o caso do pinheiro, era o vento. Aqui, as angiospermas, elas vão ter uma estratégia evolutiva bem interessante, que é utilizar essa estrutura que é a flor para atrair animais, né? Ali, como a gente citou, abelhas, borboletas, alguns até morcegos, como mamíferos, né? Aves, pássaros, para que eles, quando atraídos para a flor, eles vão lá, vão se alimentar daquele néctar e vão acabar levando para outra flor o grão de pólen, tá? Então, aqui o objetivo é que quem faça a polinização sejam os animais. Então, é uma coevolução que a gente chama, né? A gente tem os animais interagindo com as plantas, né? Inclusive, eu vou ter animais e plantas que são específicos. Tem certas espécies de plantas que são polinizadas por apenas uma única espécie de inseto, né? Então, isso vai fazer com que essas plantas, elas sejam específicas, né? Então, isso é uma coevolução. Essas plantas, elas surgiram, elas evoluíram juntamente com os animais, com os seus polinizadores, né? Então, ó, da união dos gametas vai se formar o embrião, né? Dentro da semente, como acontecia lá nas gimnospermas. Então, após a fecundação, né, depois que o pólen ele chega lá no óvulo, no óvulo, o ovário da flor ele vai se desenvolver e vai se transformar no fruto, tá? Então, o óvulo ele vai se transformar lá na semente. E em volta, o ovário da planta ele vai desenvolver o fruto, né? Então, a semente ela vai nutrir e proteger o embrião, né? E é o grupo vegetal mais recente e mais abundante da Terra, né? E esse sucesso de dispersão, por ele ser o mais abundante, vai se dever muito ao fato de que todas as flores elas possuem ovário, ou seja, elas produzem
frutos, né? Que é uma estrutura que, além de proteger a semente, ela vai também servir de alimento de atração para os animais e dispersores, tá? Então, aqui também tem essa questão da coevolução, né? Esses animais, eles vão dispersar essas sementes. Então, a planta, ela produz o fruto como uma forma de atrair esses animais. E aí, por exemplo, a ave vai lá e come o fruto, e aí, quando ela sai e voa, ela vai defecar essas sementes, né? E aí ela vai espalhar essas sementes por onde ela for. E isso faz com que essas plantas, elas consigam se dispersar numa área muito maior do que as outras, né? Do que as gimnospermas, por exemplo, que depende do vento. Claro que o vento também vai ter uma dispersão grande, mas aqui ela vai contar com dispersores, né? Com animais que vão fazer essas dispersões dessas sementes. Então, aqui nós temos um quadro comparativo. Ele vai comparar as características das gimnospermas e as características das angiospermas, né? Então, as gimnospermas, elas são plantas vasculares, as angiospermas também, né? Ambas vão possuir raiz, caule, folhas e sementes, né? Então, aqui, as primeiras é o que elas têm em comum. Não necessitam da água para que ocorra fecundação, né? O gameta masculino não é flagelado e ele é transportado dentro do grão de pólen, tá? Da união dos gametas, forma-se o embrião dentro de uma semente, tá? E o embrião vai ficar protegido dentro dessa semente, que tem as reservas nutritivas que vão fazer a proteção desse embrião, vão evitar a desidratação, né? Vão dar todos os nutrientes que ele precisa. Aí aqui na 7 começam as diferenças, ó. Lá nas gimnospermas, a estrutura reprodutora é o estróbilo. Aqui nas angiospermas é a flor, que é aquela estrutura que a gente conhece, com as pétalas e tudo mais. Os gametas das gimnospermas são produzidos no estróbilo. Já nas angiospermas são produzidos na flor, né? Então, como eu falei, os estróbilos, eles não atraem animais. Por isso, os pinheiros, eles são polinizados pelo vento. Já as angiospermas, que têm flores, elas vão produzir o néctar que vai atrair esses animais para fazer a polinização, para levar esses gametas, tá? Então, as flores não possuem ovários, aqui no caso das gimnospermas, portanto, não vão produzir fruto. É o que a gente chama de sementes nuas, né? Então, as gimnospermas, elas produzem sementes nuas, porque as sementes das gimnospermas, elas não estão envoltas do fruto. Já as flores das angiospermas, elas têm ovário, né? E isso vai desenvolver o fruto. Então, o fruto, ele é oriundo do desenvolvimento do ovário, né? E aí a semente vai estar dentro do ovário, tá? Então, aqui tem um esquema do ciclo de vida das angiospermas. Então, aqui em ó, a gente tem a estrutura de reprodução, né? A estrutura feminina aqui, o gineceu, e aqui nós vamos ter a estrutura masculina, que é o androceu, né? O grão de pólen, ele vai ser produzido aqui nas anteras, né? Então, aqui a estrutura masculina vai produzir, ela vai fazer meiose e vai produzir os gametas, o grão de pólen, que é N, tá? Dentro aqui da estrutura feminina vai ter o quê? O óvulo. Percebam que aqui dentro está o óvulo. E em volta aqui, ó, nós temos o ovário. Então, esse ovário aqui, ó, que está em volta, é que vai desenvolver o fruto, tá? O que vai acontecer? O pólen, ele vai cair aqui no estigma do gineceu, né? E aí ele vai germinar e vai formar o que a gente chama de tubo polínico, que vai chegar até lá no óvulo e vai fazer a fecundação, tá? Então, esse gameta, ele faz ali a fecundação, tá? Depois da fecundação, então a gente vai ter o quê? Vai começar o desenvolvimento do fruto. Dentro aqui vai estar o embrião, ó, e aqui em volta, que é esse ovário, né, que aqui está em verdinho, ele vai começar a se desenvolver. Então, ó, o que antes era bem fininho e delgado aqui, agora, ó, depois da formação do fruto, ele fica carnoso, né? Então, ele tem esse desenvolvimento do fruto. E aí dentro aqui está a semente com o embrião, né? Aí um animal vai comer ou vai cair no chão, né? E essa semente, ela vai germinar e formar uma nova planta, tá?
Então, é bem interessante esse ciclo de vida. Percebam que é um ciclo de vida bem mais simples, né? E essas plantas, elas vão ter os dois, como se fossem as duas estruturas reprodutoras, tanto a masculina quanto a feminina, tá? Tudo dentro do mesmo órgão. Vocês lembram que lá nas gimnospermas a gente viu o quê? Que eu tinha uma estrutura que era o estróbilo masculino e a outra estrutura que era o estróbilo feminino. Aqui não, eu vou ter o quê? As duas estruturas dentro da flor, tá? Então eu vou ter na flor a estrutura masculina e a feminina, tá? Isso aí. Então aqui, ó, tem um desenho detalhado dessa estrutura, né? Com todos os nomes, com todas as denominações. Então aqui, ó, o androceu, que é a estrutura feminina, ela vai ser composta pelo estigma, que é essa abertura aqui, o estilete, que forma esse tubo, o ovário e o óvulo. E a estrutura masculina, que é o androceu, vai ser composta pelo filete e pela antera, né? E aí nós temos outras estruturas da flor, que é a pétala, que é aquela colorida, que vai atrair os insetos, né? Pela coloração. Temos a sépala, que é aquelas verdinhas que ficam embaixo, e o receptáculo, né? Isso é lá do ensino fundamental que a gente vai, a gente estuda essas partes da flor. Então, se detenham no quê? Que o óvulo é o local onde está o gameta feminino, que é a oosfera. E a antera é o local onde são produzidos os grãos de pólen que contém o gameta masculino, tá? Beleza. Então aqui tem uma estrutura, ó, de uma flor, então a gente percebe o que? Aqui as pétalas, né? E aí a gente tem aqui, ó, a estrutura reprodutora, nesse caso elas estão bem juntinhas, aqui elas são conectadas, né? E aí eu tenho, ó, as estruturas masculinas, que formam o grão de pólen, que está em amarelinho, e aí aqui em cima eu tenho o estigma, que é a estrutura feminina, e lá embaixo aqui vai estar o óvulo e ovário. Isso aqui é bem interessante, porque essa é uma estratégia dessa planta para evitar a autopolinização. Então, percebam que ela eleva a estrutura feminina para cima. Para que isso? Para evitar que os grãos de pólen dela caiam sobre o estigma, porque a ideia é que ela tenha o quê? Variabilidade genética. Então, não é muito interessante para a planta ela ser polinizada pelo próprio pólen dela mesma, né? Então, a ideia é que tenha troca de material genético, troca de gametas. Então, quando tem essa questão aqui da elevação, ó, isso é uma estratégia, né, que a planta eleva ali o seu estigma para quê? Para que o pólen que cai aqui tenha mais chances de ser de outra planta, né? Porque aqui o pólen, por exemplo, que cair daqui, ele vai cair para baixo. Então, ele não vai fecundar a própria planta, né? A própria flor. Então, aqui ela fica mais nesse sentido para evitar a autopolinização. Existem outras estratégias de autopolinização. Por exemplo, a estrutura masculina ela pode amadurecer em tempos diferentes da estrutura feminina. Então, por exemplo, quando o pólen está lá maduro, que a planta produz o pólen, o estigma ainda não está, o óvulo, o ovário, a estrutura feminina ainda não está, ou ao contrário, né? Então, ela vai ter essa questão para evitar. Tem outras estratégias que evitam essa autopolinização, tá? Mas claro que pode acontecer da planta se autopolinizar também, né? Mas a ideia é que ela seja polinizada por plantas diferentes. Então aqui, ó, mais uma, né? Então a gente tem as pétalas, né? Ó, aqui a formação, aqui tá separado, então a gente tem, ó, o estilete, né? Aqui, o estilete não. O androceu, o gineceu, que é a estrutura feminina, que vai se elevar, né? Com o estigma. E aí aqui nós temos o filete com a antera na ponta, que é os grãos produtores de pólen. Ó. E também percebam que aqui a estrutura feminina está mais alta que as anteras, né? Para quê? Para que evite a autopolinização. Ó, tem outras imagens, ó, aqui também, nessa fica bem nítido, ó. Percebam que a estrutura feminina ela se eleva para cima, ó. E as anteras ficam embaixo. Para quê? Para que não polinize. Evite isso aqui, né? Ó, aqui também. Tá mostrando isso. E aí as pétalas vão ter muitas variações, né? Existem flores de todos os tipos, formas, cores. Então, aqui falando um pouquinho sobre os agentes polinizadores, que é bem importante. Então, nós vamos ter vários agentes que são polinizadores dessas angiospermas, né? Então, por exemplo, as borboletas,
elas são agentes polinizadores. As abelhas, né? Mamíferos, como é o caso do morcego, né? O morcego, ele também vai ser um agente polinizador, porque ele vai se alimentar do néctar dessas plantas. A gente vai ter também aqui, ó, a casa das moscas, né? A gente tem também o beija-flor, que no caso é uma ave que também vai se alimentar dessas plantas, né? Então, quando ele se alimenta ali, o pólen entra em contato com o bico e aí ele leva para outras plantas. Beleza? Então, pessoal, para a aula de hoje era isso. Falamos um pouquinho sobre a questão da classificação evolutiva, né? E aí, nas próximas aulas, nós vamos entrar mais na questão das estruturas, né? Da parte que a gente chama, dentro da biologia, do estudo da organografia, que são as estruturas das plantas, né? As estruturas específicas da planta, tipos de fruto, tipos de flor, tipos de folha, que vocês vão perceber que tem variações, né? Então, a gente viu toda a parte evolutiva dos grupos, né? A gente viu quais foram os grupos que foram surgindo, quais características, como que eles foram conquistando o ambiente terrestre, como que foi a parte da reprodução. E aí, depois, a gente vai ver o quê? As diferenças, as estruturas entre um grupo e outro, que é o que a gente chama da parte da organografia. E depois a gente dá sequência na parte da fisiologia, que é um pouquinho do funcionamento. Claro que a gente pincela por cima, até porque não dá tempo da gente aprofundar demais na questão da fisiologia, do funcionamento das plantas. Mas a gente vê alguma coisa, sim, com relação à fisiologia. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.